Olá, amigos! Estou aqui mais uma vez para conversar com Deise Rosa, psicóloga, especialista em várias áreas aí da psicologia, mas hoje o assunto é Eneagrama. O que é isso? O que é isso, Deise Rosa? Quem acompanha você nas redes sociais já deve ter visto você falar sobre isso, principalmente quando você está ali naquele período que vai vir turma. Vem, gente, vem conhecer um pouco mais sobre Eneagrama, mas explica para quem nunca ouviu falar. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. A ideia do Eneagrama foi feito muitos estudos em cima desta mandala, que é um desenho aqui todo grande, que tem alguns pontos, enfim, essa mandala foi descoberta e começaram a estudar qual é a ligação de uma coisa com outra, qual era a questão. Então, o Eneagrama, existem vários estudos, enfim, mas inicialmente a gente fala dos estudos de personalidade. E para que a gente estuda isso? Por que fazer isso? Porque é uma forma de trabalhar o autoconhecimento. Então, quem eu sou? Por que eu faço o que eu faço? Quais são os nossos vícios emocionais? O que são vícios emocionais? Aquilo que muitas vezes atrapalha a minha vida e é tão automático que às vezes a gente nem percebe. E aí a gente vai estudando que cada um desses pontos tem alguns vícios aí que estão mexendo no seu dia a dia. A ideia de ensinar o Eneagrama, de passar para frente o Eneagrama, é justamente para que eu possa olhar para mim, analisar, perceber aquilo que está atrapalhando e elevar, potencializar aquilo que eu tenho de positivo. Então, por isso a gente precisa trazer para o autoconhecimento, trazer para a consciência, literalmente, aquilo que eu posso estar ampliando e melhorando e reduzindo aquilo que não me faz bem. Então, bem assim, modestamente falando, o Eneagrama, ele é uma ferramenta que muda a vida de muitas pessoas. Quem tá vendo a mandala, a gente tá vendo quase que uma estrela ali, cheia de flecha, aponta para cima e para baixo, e são 9 números, né, do 1 ao 9. Cada número, ele significa que é uma personalidade? Seria isso que a gente pode falar? Mais ou menos. A gente pensa assim, então algumas pessoas vão pensar assim, mas isso é muito simplista, né? São 9 tipos, então todas as pessoas do mundo se encaixam nos 9 tipos. E aí, quando a gente aprofunda no Eneagrama, a gente percebe que não é bem assim. Por quê? Primeiro que cada tipo desse tem uns subtipos e eles têm influências de outros. Então, assim, eu posso ter uma mesma pessoa que seja lá um perfil 2, mas existir vários jeitos de ser esse 2, né? Que aí precisa compreender um pouquinho mais, vir pro curso para entender como que é isso, né? O Murilo fez o curso. E aí, pode falar pra gente, né, Murilo? Como foi essa experiência? Como foi essa experiência, Murilo? Não, o negócio é o seguinte, eu já conheci um pouquinho sobre o Eneagrama e eu sei que é uma das ferramentas mais usadas ali no meio corporativo, né? Exato. Pelos administradores e tudo mais. E quando eu vim, de fato, entrei para a turma, e você é psicóloga, eu senti toda uma diferença, todo um movimento maior, assim, até pelas vivências suas de todos os estudos que você já faz da psicologia. Então, isso eu gostei muito. E eu consegui perceber muitas coisas da minha personalidade e o mais legal, até que a gente escuta você falando, o entorno, o nosso entorno, a gente entende como lidar melhor, como não forçar tais coisas, tais situações com colegas de trabalho, em relacionamento, com famílias. E isso dá muita diferença. A gente não entra na caixa do tipo, né? A gente sai da caixa, fala sobre isso. Sai da caixa, exatamente. Porque assim, na nossa cultura, né, a gente recebe muitas regras, tem que ser assim, tem que ser assado, né? E a gente vai perdendo um pouco a nossa essência. E a ideia do Eneagrama é tirar essas regras dentro de você e trabalhar muito mais aquilo que é seu, que é da sua essência, né? Por isso que a gente sai da caixa. Por quê? Porque na nossa cultura vai sendo colocado muitas coisas que a gente, quando começa a trazer para a consciência, a gente vai modificando esse processo. E claro, né, hoje, para trabalhar, para que serve o Eneagrama? Então, primeiro para o movimento de autoconhecimento, para que eu possa me descobrir e buscar traçar caminhos para minha história, para minha vivência, sem cair nos meus erros que se repetem. E o principal, diminuir os nossos julgamentos. Quando a gente entende que as pessoas são diferentes uma das outras, porque tem olhares diferentes, né? Cada um olha para uma coisa diferenciada, cada um tem os seus vícios emocionais diferentes. Quando a gente identifica isso, a gente diminui os nossos julgamentos. E também, além disso tudo, eu vou trabalhar, por exemplo, com o Murilo. Eu sei que ele é o perfil tal. De que forma eu tenho que corrigi-lo? De que forma eu preciso elogiá-lo? De que forma eu preciso potencializar o que o Murilo tem? Que vai ser diferente da outra colaboradora, que é diferente do outro. E para o relacionamento afetivo,
Quando eu entendo como é que o meu parceiro, a minha parceira funciona, porque ele tem um olhar diferente, porque ele tem um perfil diferente do meu, uau, é por isso que ele faz isso, não porque ele está teimando comigo, é por isso que ele é desse jeito, não porque ele está fazendo de birra. Então, as relações melhoram muito, muito, muito. E vamos colocar isso na prática. Se for para relacionamento, eu vou entender quem eu vou buscar e quem eu não deveria buscar ali, porque não vai me suprir de alguma forma. No trabalho, se eu sou um líder, eu sei qual perfil não contratar ou contratar, isso também é muito válido, né? Isso também é muito válido, porque assim, ó, existem alguns perfis que se adaptam melhor, por exemplo, a questões administrativas. E vão ficar super bem aquilo. Agora, se eu contrato uma pessoa que não é desse perfil, esse vai ser aquele que vai matar pro cafezinho, vai ficar conversando tal coisa, e não vai render exatamente o que a empresa quer. Então, eu preciso saber qual destes é melhor para o cargo X, para o cargo Y, para que eu evite lá na frente outros tipos de problemas. Então, quando a gente fala do Enneagrama, a gente abre um leque muito grande para evoluções mesmo, né? Se eu sou um líder, eu preciso saber como é que eu vou fazer aquela pessoa ficar mais potencializada para uma venda, por exemplo. Qual é o jeito que cada um se motiva para o processo de vender? Alguns precisam entrar na competição. Outros, se tiver que entrar na competição, ele já paralisa. Né? Alguns, se eu der uma bronca, a pessoa fala assim, agora vou. Outros, se eu faço essa mesma bronca, eu talvez paraliso a pessoa, ou a pessoa vai ficar com raiva, e ela também não vai fazer, ou ela vai pior ainda. Além de não fazer, ainda começa a prejudicar todos os outros ali que estão ao redor. Então, são formas de compreender o humano nas suas diferenças e aí eu consegui trabalhar maneiras para se relacionar muito melhor. E dentro das aulas, a gente é um misto de emoções ali, porque quando a gente vai se identificando, em alguns momentos a gente quer negar aquilo ali. Dá um ruim. Porque não, eu não sou assim. Depois que você percebe que você é assim, cara, tudo bem, eu sou assim. Aceita que dói menos. Você fica mais emocionado, você dá risada, você fica reflexivo, porque é isso, a gente se conhecer e se perceber dentro desses perfis, né? E todos os vícios, quando a gente olha... Explica um pouquinho, só para o pessoal colocar na prática, a coca e o vinho e a coca. Eu costumo, assim, né, para entender, o vinho é a nossa essência. O que é a coca? Então a coca são as pessoas ao nosso redor, a nossa família, o nosso sistema, o nosso trabalho, nossos amigos, que desde pequenininho vão colocando assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. São as punições, os reforçadores que a gente vai ganhando na vida, que é como se de colherinha fosse colocada uma coca dentro do vinho. Ele deixa de ser um vinho puro. A gente perde a nossa essência e a gente cai na nossa personalidade. Então a gente vai se adaptando àquilo que as Coca-Colas foram projetadas ali dentro. E a ideia do Enneagrama é a gente conseguir tirar um pouco essa Coca-Cola. A gente não consegue mais tirar tudo, né? Mas perceber o que é meu e o que foi construído em mim. Então eu consegui entrar nesse equilíbrio. A partir de que idade a gente começa a definir o nosso eneatipo? Na verdade, a gente tem os setênios que falam de 7 anos, tem alguns estudos que colocam algumas coisas para isso, mas mais ou menos assim, a partir dos 7 anos a gente já consegue identificar um pouco o jeito de uma criança, eu já consigo mais ou menos, então aqui. E o que é bom, né, quando a gente fala de criança? Se aquilo lá, se eu tô vendo, por exemplo, que um filho meu, uma filha minha, enfim, tá indo muito para esse caminho, eu preciso tentar diminuir para que ela não caia muito no vício desse caminho, porque todos os eneatipos têm características muito positivas, todos, nenhum é melhor do que o outro, mas todos têm características negativas. Então, qual é a ideia? Quando eu trago para a consciência isso, eu como mãe ou eu como pessoa, a ideia é começar a olhar para aquilo que está levando para o caminho mais ruim da situação, que a pessoa vai ter mais sofrimento. Né? Então a ideia é diminuir o sofrimento em relação a essas questões, por isso que é tão bacana, enfim. É muito difícil até de explicar, né, Murilo? 40 horas em 10 minutos de vídeo, porque realmente é algo muito profundo, que às vezes a gente vê na internet e fala assim, é um negocinho lá de 9 coisas assim, e não é tão simples assim, não é tão, né, enxuto desse jeito, por isso que a nossa escola, que é o Universo Enneagrama, ela tem toda uma preocupação de trazer todo um conhecimento, e o curso ele é dividido em partes, como uma questão histórica, da onde veio esse Enneagrama, o que se fala, como que é. A gente fala de cada eneatipo, então vai mais ou menos umas 2 horas para explicar cada um deles. E depois, o que eu faço com isso? Tá, beleza, agora já aprendi. Agora, o que eu faço com isso?
né? Então, vem aquele bombardeio, aquele misto de emoção, do tipo, ai, é lindo, ai, mas tem isso, que ruim, né? E é exatamente essa sensação. Como equilibrar, né? E aí, por último, a gente vai trabalhar como equilibrar isso daqui pra frente, né? Comigo primeiro, pra depois eu conseguir trabalhar isso com os outros também. E só para encerrar, esses 9 eneatipos, eles são divididos ali entre mentais, emocionais e os ativos. A gente tem, né, não vou conseguir explicar tudo aqui, mas a gente tem características, algumas pessoas que são super emocionais. Conta a historinha da festa junina. Vamos lá. Eu só topei, só deu o despertar aí de fazer o curso por causa dessa historinha. Vamos ver que o pessoal se inspira aí. Que a gente tem assim, ó... A gente vai se reunir todo mundo aqui e vamos decidir fazer uma festa junina da nossa empresa. Né? Então vamos lá. O líder vai falar assim, ó, decidam aí o dia, como e como vai ser. Os emocionais, eles já pensam assim, ai gente, uma festa junina, vai ser lindo, vamos trazer toda a família, vai ser bem legal, confraternização, que bacana, enfim. Alguns desses emocionais, eles já são muito preocupados com o belo, com a coisa do tá bonito, ai gente, a gente podia fazer uma festa junina diferente, umas bandeirinhas tudo combinando, ai, podia, em vez de ser tudo colorido, vamos fazer só 2 cores ou 3 cores, uma barraquinha mais bonitinha, vamos arrumar aqui. E aí ele já fica sonhando em como que vai ser a decoração da festa junina. A galera do mental já fica assim, ai gente, festa junina com gente de fora? Será que vai dar certo isso? Ah, meu Deus, mas aí se a gente não conhece quem que vem, vai que acontece alguma coisa, vai que dá briga, vai que fulano sei lá o quê. Vai ter segurança na Será porta? Que vai ter segurança na porta, gente? Porque se acontecer alguma coisa, vai que gente de fora, né? Porque a pessoa passa, vai ver que tem festa, já entra, já começa a querer pegar as coisas. Ai, acho melhor não, acho melhor a gente fazer só com o pessoal aqui da empresa mesmo. Então tem toda uma preocupação. E alguns dos mentais já pensam assim, nossa, eu não acredito que vai ter festa. Vou ter que socializar. Ai, vou ter que socializar. Nossa, que saco. Sair Bom, de eu vou casa. trabalhar, vou pegar aquela barraquinha mais longe possível pra ficar lá no fogão, pra não ter que ficar cumprimentando ninguém, porque ai, que saco isso, né? Os ativos, em compensação, enquanto a galera tá lá, né, sonhando com a coisa, o outro já, ai meu Deus, será que vai dar certo? Que dia que a gente pode fazer? Mas e se chover, né? A galera do mental fica muito nisso. Mas e se chover? A gente vai contratar barraca? A gente vai fazer não sei o que lá? E se? Enquanto isso, a galera do ativo, que são outros 3 perfis, eles já decidiram a data, já estão cortando as bandeirinhas, já estão falando, ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você aquilo lá. A planilha pronta. A planilha é mais ou menos pronta, com tudo mais ou menos decidido. Gente, vamos, para com essas florelas aí, vamos começar a fazer o negócio acontecer. E a gente percebe que isso, o exemplo da festa junina, mas é para um monte de coisa na empresa. A gente tem nas empresas, nas famílias, né, aquela pessoa que é toda, ai, na sofrência, aí a gente tem aqueles que são do medo e a gente tem aqueles que são da ação. E isso é muito lindo, porque aí a gente começa a trabalhar e ver que todo mundo consegue trabalhar assim, só que quem tá certo, quem tá errado? Ninguém. São jeitos diferentes de olhar para a vida. E aí, quando a gente começa a respeitar isso e entender, eu até consigo direcionar. Então, ó, decoração, eu não vou deixar pra galera do ativo, porque eles vão fazer de qualquer jeito. O importante é fazer. Eu vou deixar com a galera que cuida mais de outras coisas. E assim, a segurança, eu vou deixar com aquele que se preocupa mais com a segurança. Então, a gente vai trabalhando, assim, aquilo que se encaixa em cada perfil. E é lindo. E é lindo. E o mais legal é que a Daisy, que ministra, né, tá ali à frente, a mentora do Enneagrama, e a vivência é muito bacana, principalmente por ter esse contato com as pessoas, presencial ali, e quem se sentir à vontade está mais que bem-vindo, né, Daisy? Super, super bem-vindo. São 40 horas, então é um curso mais extenso, mas que vale cada centavo de investimento e cada centavo de investimento no seu tempo. Não também. É preço, é o valor que isso vai ter na vida da Super pessoa, valor, né? super, pro resto da vida. Então venha para o Enneagrama.